Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações hoje, agora e sempre. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, cujo tema será a solidão e vida social. Inicialmente, nós gostaríamos de avisar que aqueles que não quiserem que as suas imagens sejam divulgadas posteriormente, após a gravação da aula, no canal do GAEP no YouTube, que mantenham suas câmeras desligadas. Aqueles que não tiverem nenhum problema quanto a isso, é só manterem suas câmeras ligadas ou ligarem quando quiserem fazer algum comentário. Dito isso, vamos iniciar com alguns avisos, né, que são de suma importância, né, para todos nós que frequentamos o GAEB, mesmo que virtualmente. Inicialmente, gostaríamos de convidar vocês, mais uma vez, para participarem conosco, né, com o GAEB, seguirem o GAEB nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, acessarem nosso site para obterem informações mais precisas sobre as nossas atividades, sobre os nossos departamentos. E caso queiram se comunicar conosco por aquele canal, existe lá um botão, né, chamado Contato. Você clica lá, preenche a sua mensagem e envia para nós. Pedimos também que se inscrevam no nosso canal no YouTube, gente. É só clicar lá em inscrever-se, que está em vermelho. E pedimos a vocês que vocês sejam multiplicadores do nosso canal, compartilhando em seus grupos particulares de WhatsApp, aqueles que se coadunam, né, que têm assim, uma simpatia pela doutrina, ou são espíritas, divulgando essa ferramenta, né, com seus contatos. Assim fazendo, com certeza, vocês estarão ajudando a pessoa, porque lá no nosso canal do YouTube temos várias palestras, várias aulas, vários cultos, né? Nós temos a parte artística, nós temos as histórias da Doris, enfim. Temos o coral cantando. Então, participe conosco, nos ajude sendo um multiplicador. Gostaríamos também que vocês nos dêem um retorno através de um like. É só clicar lá no positivo, né? Que vocês darão um like, demonstrando que estão gostando do que estão assistindo, seja um culto, um evento qualquer, uma palestra, tá? E deixem seus comentários também, porque com os seus comentários nós poderemos melhorar as nossas atividades. Cliquem ainda nesse sininho que fica ao lado do logotipo do GAEB aí no YouTube, para vocês receberem as notificações de novidades do canal, que acontecem toda semana. Lembramos ainda que toda quarta-feira, às 20 horas, com transmissão pelo nosso canal, temos o Culto Cristão no Ar, com a fluidificação das águas antes da prece final. Lembramos ainda que a nossa campanha virtual, Irmã Sheila, está toda. Ela acontece também quinzenalmente, sempre aos domingos, a partir das 8 horas da manhã. E para participarem, entre em contato com o Luciano, com a Abigail, com a Gislene, para que eles deem os detalhes para vocês. Estamos promovendo também, gente, já há algum tempo, a campanha das Cestas de Natal 2021. Até o momento, nós arrecadamos arrecadamos recursos para cerca de 75 cestas, das 150 que nós pretendemos distribuir. E lembrando que a entrega dessa cesta se dará no dia 11/12. Então, caso vocês queiram participar conosco, é só acessar esse link que está aí no bate-papo, aqui no Zoom, que vocês vão clicar nesse link e vão poder participar da campanha da Cesta de Natal 2021. Queremos avisar também sobre a nossa mocidade, né, a MERT. Eu já fui um jovem da MERT, né? A Raimunda já foi, que está aqui conosco. E a Mocidade Espírita Rafael Thomas funciona aos domingos virtualmente das 10 às 11 da manhã. Informações é só mandar um e-mail para gaeb.mert@gmail.com. E o nosso grupo de pais funciona aos domingos, com transmissão ao vivo pelo YouTube, às 10 horas da manhã, sempre trazendo excelentes assuntos de interesse geral. Não percam. Os responsáveis por essa atividade são a Luciene Pereira
e também poderão obter informações com o Raimundo Júnior. Vamos, nesse momento, então, fazer a nossa prece inicial. Pedimos a todos os irmãos e irmãs que esqueçamos por um momento das preocupações e dos problemas, né, que nos povoam a mente. Elevemos o nosso pensamento até o mais alto, rogando a proteção de Deus, de Jesus, nosso irmão maior, o médico dos médicos, que ele possa nos auxiliar através de seus mensageiros de luz, não só nós aqui presentes, mas toda a humanidade carecente de amor, de um arrimo, de um auxílio, de um alento. Assim, caros irmãos, queridas irmãs, que, em nome da equipe espiritual que sempre está conosco, em nome de Jesus, nosso Mestre, sobretudo de Deus, nosso Pai, que vamos iniciar nossa reunião de estudos da noite de hoje, rendendo graças a Deus. De imediato, então, repassamos a palavra para o Lelis, que desenvolverá a primeira parte de nosso encontro com o tema solidão. É com você, Lelis. Obrigado, Eurípides. Então, vamos, gente, iniciar a nossa explanação com alguns slides para facilitar o nosso entendimento. Aqui está. Pronto. Bem, minha gente, hoje nós vamos, como o Eurípides já anunciou, estudar sobre solidão e vida social. Essa primeira parte, solidão, ficou comigo. No anúncio, como vocês viram, devem ter visto, o homem solidário jamais se encontra solitário. Essa frase é de autoria da benfeitora Joana de Ângeles e bastante disseminada, né, pelo Divaldo, primeiramente, nas suas palestras, e depois por todos aqueles que estudam a psicologia espírita de Joana de Ângeles. São muitos os grupos atualmente. Então, esses dois fragmentos certamente levaram todos nós a reflexões para que nós chegássemos aqui neste momento já preparados, tendo uma noção do que vamos refletir. A vida social, portanto, está íncita no processo de evolução das criaturas encarnadas. Ou não, aquelas que estão também no plano espiritual, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. E aí a gente lembra do instinto gregário, que é natural, no desenvolvimento sócio, como é que é? De novo, desenvolvimento antropossócio-psicológico do ser. Ou seja, seu desenvolvimento enquanto homem, o seu desenvolvimento no campo psicológico e o seu desenvolvimento espiritual. Seu desenvolvimento social também, né? Além de ser encarnado, que é o aspecto existencial, nesse caso, né? O homem, propriamente dito. E nós sabemos que o homem é um termo que se aplica ao ser existencial, porque fora da existência física, naturalmente, somos espíritos. E aí nós temos esses três aspectos do nosso crescimento. Bem, seguindo, essa primeira parte, nós vamos falar apenas da solidão, começando já aqui, com a fala da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela disse: espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. Só essa primeira frase já nos chama a atenção. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Então, a gente começa pensando, peraí, espectro, essa palavra, esse termo, espectro,
tem a ver com um fantasma, né? Com alguma coisa que surge assim, do nada, e vem nos perturbar, nos assustar, nos desestabilizar emocionalmente, psicologicamente, só para que a gente não fique na superfície do termo, para que a gente o interprete com mais profundidade, né? Então, uma assombração, uma aparição que surge aí na paisagem do medo. A gente acumula tantos medos que a gente acaba tendo esses conflitos e a aparição desses fantasmas, né? Como, por exemplo, o medo da solidão, o medo de ser rejeitado, o medo de ficar só. E aí ela continua dizendo: a necessidade de relacionamento humano como mecanismo de afirmação pessoal tem gerado vários distúrbios de comportamento nas pessoas tímidas, nos indivíduos sensíveis e em todos quantos enfrentam problemas para um intercâmbio de ideias, uma abertura emocional, uma convivência saudável. Então, normalmente, quem sofre, quem padece desses conflitos, não sabe disso, apenas padece. É preciso um trabalho terapêutico, como o da doutrina espírita, onde o indivíduo se torna, com a ajuda dos postulados espíritas, a ser o terapeuta de si mesmo. Por isso, a doutrina espírita, ou o espiritismo, é a psicoterapia mais profunda que há, e a mais eficaz também, né? Porque faz-nos mergulhar no âmago do ser que somos, nos conscientiza de que somos seres imortais. E, como é dito na questão 916 de O Livro dos Espíritos, jamais estamos absolutamente sós. A solidão, propriamente dita, não existe, visto que estamos sempre cercados de irmãos nossos, por sermos criaturas do mesmo Pai. Então, são irmãos, mesmo os que chamamos de obsessores, estamos sempre rodeados de seres, de pessoas encarnadas ou não. E nós atraímos essas pessoas, atraímos essas entidades nos dois planos da vida. Observemos que os grupos, nós formamos grupos através de alguns critérios. Primeiro, afinidade de gosto, de tendências, de pendores. É isso que faz com que as pessoas se aproximem. Porque, assim, com as nossas características de espírito em evolução, nós irradiamos energias, nós emitimos, através da nossa aura, uma vibração específica que vai se identificar com a vibração de outros seres. E isso gera simpatia. E aí a gente vê também que simpatia não é necessariamente algo positivo. Simpatia tem a ver com igualdade de gostos, igualdade de tendências, que pode ser negativo ou positivo. Por exemplo, a pessoa que tem tendência forte ao crime, ela vai atrair outros criminosos. E aí formam o quê? Grupos. Aí se formam os grupos do crime organizado e tudo mais, os bandos. Mas também, é claro, devemos destacar que isso forma a egrégora, por exemplo, de pessoas com ideais elevados, como vocês aqui, que estão em busca da iluminação interior. Então, tudo isso são fatores, nós estamos abordando assim, alguns fatores que levam, que criam, que geram medo. E para justificar também por que é tão inconsciente esses medos. Porque nós temos uma vida só, mas em duas dimensões. Como já dissemos, a dimensão existencial, que é a nossa passagem pela vida física, habitando esse corpo.
esse mesmo que você está habitando agora. Mas nós sabemos que o corpo tem início e fim, mas o ser, propriamente dito, não. A gente continua. E nessa vilegiatura, nós vamos acumulando experiências negativas e positivas. E elas estão todas registradas no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo. E de tantas experiências negativas, né, a gente vai acumulando medos, fobias, e uma delas é a de que estamos tratando aqui nesse momento. Esse espectro cruel que se origina nas paisagens do medo, a solidão, é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Mas a solidão, ela é em todo aspecto, sempre negativa? Não. Mas nós vamos chegar lá. Vamos falar sobre isso já já. Então, aqui a gente passa para o próximo slide. Vamos falar sobre solitários. Então, a benfeitora diz que enxameiam por isso mesmo, na sociedade, os solitários por livre opção e aqueles outros que se consideram marginalizados ou são deixados à distância pelas conveniências dos grupos. Então, se o grupo não sente que a minha vibração coaduna, que as minhas características são muito divergentes daquelas que eles se atribuem, então, nós somos, digamos, afastados, vamos dizer assim, afastados, ou até mesmo rejeitados. Antes disso, a benfeitora falou sobre afirmação pessoal, né? Essa necessidade que muitas vezes temos do relacionamento social apenas visando a nossa afirmação como pessoa, tem gerado esses distúrbios de comportamento, essas neuroses, né, como a da solidão, o medo de ser rejeitado, o medo de ficar só. Mas, a partir do momento que a gente muda esse foco, muda essa atitude íntima de pensar somente na afirmação pessoal e pensar em servir, por exemplo, em ser útil, por exemplo, em amparar, a coisa muda, tudo muda, como veremos a seguir. No próximo slide, o ideal, agora vamos falar do ideal. O sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais, nem o vitalismo das ideias superiores. Então, o ideal, essa coisa de ser idealista, de ter ideias elevadas e apresentá-las para a sociedade, visando contribuir para a edificação de um mundo melhor, de um mundo mais justo, uma sociedade mais consciente, mais justa, mais solidária. Até que, hoje em dia, isso está ganhando espaço, mas ainda há muita resistência. Dependendo do grupo para o qual estamos dirigindo essas ideias, seremos rejeitados e combatidos ferozmente. Nós temos visto, nos quadros sociais do mundo, incluindo o nosso país, pessoas que desejam contribuir realmente para uma sociedade mais justa, mais solidária, igualitária, e são combatidas, porque isso fere interesses de alguns grupos. Então, é assim, é reação normal, não é? Reação normal, porque, nesse caso, estamos ferindo interesses, às vezes, inconfessáveis, impublicáveis.
né? Então, voltando um pouquinho aqui, antes disso, ela disse que a sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para deter-se em labores a benefício de outrem. Quer dizer, não tenho tempo, né? Não há tempo para isso, para dedicar-me ao bem comum, ao benefício do outro, e essa cordialidade desinteressada. Simplesmente pelo prazer de ser bom, de ser cordial. Ah, não, tem mais o que fazer. Desculpem a expressão, mas é para que fique realmente bem claro. E aí ela continua: o atropelamento pela oportunidade do triunfo impede que o indivíduo, como unidade essencial do grupo, receba consideração e respeito ou conceda ao próximo este apoio que gostaria de fruir. Então, o atropelamento pela oportunidade do triunfo. Mas é esse triunfo convencionado socialmente. O que é triunfo? O que é triunfo? Verdadeiramente. Aí a gente vai encontrar toda uma instrução, um esclarecimento profundo sobre o que realmente viria a ser triunfo no livro que tem esse título, da benfeitora Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal. É uma das obras da série psicológica. Mas a sociedade, na atualidade, vê triunfo de que maneira? Como é interpretado isso, né? Essa palavra triunfo. Qual é o conceito de triunfo atualmente? Então, aqui a gente já vê que não é um conceito muito positivo quando ela diz que o atropelamento, pela oportunidade do triunfo, impede que o indivíduo, como unidade essencial do grupo, receba consideração e respeito ou conceda ao próximo este mesmo apoio que gostaria de fruir. É competição, 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 né? E isso, se não afasta as pessoas, pelo menos torna a relação superficial. Não existe. Aí, o que nos tornamos assim? Uma multidão de solitários, interagindo solitário com solitário, um solitário com outro solitário, né? Estamos interagindo o tempo todo, mas continuamos solitários. Então, a mídia, diz ela, exalta os triunfadores de agora, fazendo o panerígico dos grupos vitoriosos e esquecendo com facilidade os heróis de ontem, ao mesmo tempo que sepulta os valores do idealismo, sob a retumbante cobertura da insensatez e do oportunismo. Então, a gente tem visto muito isso, né? Muito, muito. Não vou nem esticar, não. Deixa como está, assim. Então, o sucesso social não exige necessariamente os valores intelecto-morais, é para justificar, né? Nem o vitalismo das ideias superiores, ou seja, o idealismo. O idealista, geralmente, ele é ridicularizado. No primeiro momento, pelo menos, ele é rejeitado. E, às vezes, quando suas ideias são publicadas, elas são, no primeiro momento, até admiradas. Mas aí, na hora de pô-las em prática, aí começa, né, as rejeições, a resistência e tudo mais que todos nós já sabemos. Mas aí é por isso mesmo que Deus coloca nas mãos de pessoas muito fortes e preparadas essa tarefa, né, de tornar factíveis, realizáveis os ideais superiores. Não é para todo mundo, não. Nem todos nós temos o preparo devido para tanto. Então, o ideal é-lhe de vital importância como o ar que respira. Por que ela disse isso? Ela disse que o homem sem ideal mumifica-se, torna-se uma múmia, né? O homem sem ideal
é um homem que passa simplesmente pela existência. E muitas vezes passa despercebido. E o que é pior, passa despercebido de si mesmo. Ele mesmo não se percebe. E passa, simplesmente passa. Então, é um homem sem ideal mumifica-se. O ideal é ele de vital importância, como o ar que respira. É o que diz a benfeitora Joana de Ângeles. E aí, ainda sobre o ideal, sobre o sucesso social, esse slide que ainda estamos apresentando, ela diz que antes cobra os louros das circunstâncias favoráveis e se apoia na bem-urdida promoção de mercado para vender imagens e ilusões breves, continuamente substituídas. Quer dizer, ilusões brevíssimas, né? Tem que ser substituídas assim rapidamente. Observe, por exemplo, só para facilitar o entendimento, nós pegamos, às vezes, um vídeo com uma mensagem profunda que muitas vezes vai nos servir naquele momento para nos tirar de um conflito qualquer. Mas aí a gente olha ali na duração. Se tem mais de 3 minutos, não, muito longa. Aí a gente já pula, né? Passa para a próxima postagem, vamos dizer assim. Então, essas substituições de imagens e ilusões breves são continuamente substituídas, elas são muito velozes, né? Graças à rapidez com que devora as suas estrelas. Quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado. Olha aí. E recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade mentirosa trabalhada em estúdios artificiais. Observem que Joana de Ângeles escreveu isso, gente, há mais de uma década. Há uns 15 anos, salvo engano. E ainda não havia todas essas mídias que a gente usa hoje. Mas a mídia dominante já fazia isso. Né? Ela levantava digamos, um triunfo, uma pessoa para o sucesso, que logo era substituída muito rapidamente. Aí surgiu a expressão a bola da vez. Né? Então, nós vemos ainda hoje, com muita atualidade, isso que a benfeitora disse. Ela, só para não perder o foco, eu vou repetir aqui. Quem, portanto, não se vê projetado no caleidoscópio mágico do mundo fantástico, considera-se fracassado. Aí eu não estou lá, então eu sou um fracasso, né? E recua para a solidão, em atitude de fuga de uma realidade mentirosa, trabalhada em estúdios artificiais. Hoje, o estúdio artificial, vocês notaram onde ele está? Está aqui, ó, na palma da mão. Né? A gente entra ali do Instagram e posta imagens de triunfo, de sucesso. Nós estamos num determinado lugar e, como disse já o Rossandro Klinger e outros tantos, a gente nem está lá. A gente está tão preocupado em mostrar, em postar aquele evento, que a gente perde o evento postando as imagens. Então, a gente tem essa neurose, né? E estamos sempre construindo essa realidade mentirosa, como disse a benfeitora, não foi o Lelis, tá? Então, aqui a gente está só estudando as reflexões muito bem abalizadas de Joana de Ângeles. E aí, vamos falar, então, sobre o desprezo. O medo de não ser lembrado nas rodas bem-sucedidas leva o homem a estados de amarga solidão, de desprezo por si mesmo. E é verdade, né?
ela continua dizendo: o homem faz questão de ser visto, de estar cercado de bulha, de sorrisos, embora sem profundidade afetiva, sem o calor sincero das amizades, nessas áreas sempre superficiais e interesseiras. O medo de ser deixado em plano secundário, de não ter para onde ir, com quem conversar, significaria ser desconsiderado e atirado à solidão. Então, é bom a gente ler e reler esses textos, porque isso acaba nos estimulando às reflexões que nos levarão a uma análise mais profunda, não só aqui no encontro, no 38º encontro do estudo da série psicológica, mas no dia a dia, que a gente possa ler e reler de modo a alimentar a nossa mente com ideias nobres, elevadas, que venham a nos libertar dessa, digamos, dessa massificação, né? Desse triunfo distorcido, mentiroso, para que consigamos, enfim, sermos nós mesmos. Continuando. Então, vamos lá, o triunfo. Agora nós chegamos no cerne da questão aqui. Há uma terrível preocupação para ser visto, fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia. A conquista desse triunfo e a falta dele produzem solidão. E aí a gente fica assim um pouquinho confuso na primeira lida, né? Na primeira leitura. Mas aí a gente continua e pergunta à benfeitora: como assim, Joana de Ângeles? Aí ela diz: o irreal, que esconde o caráter legítimo e as lídimas aspirações do ser, conduz à psiconeurose de autodestruição. A ausência do aplauso, amargura, face ao conceito falso em torno do que se considera habitualmente como triunfo. O que é que se considera habitualmente como triunfo? A gente pode começar pelos holofotes. E nós, de certa forma, estamos em busca dos holofotes através do Instagram, através do Facebook, através das aparições em lugares tais, né, com tais ou tais características, uma viagem, tudo bem, nenhuma crítica. Nós sabemos que há uma normalidade, um certo nível de equilíbrio em fazer isso. Como diz Emmanuel, o mal em tudo, o mal está no excesso. E aí a gente lembra do apego. A gente se apega muito a essa aparência. E tão apegados ficamos à aparência do triunfo que esquecemos de realizar, de seguir os passos para o verdadeiro triunfo, para o real triunfo, que é a conquista de si mesmo, o autodomínio, o autoconhecimento, o autoencontro, e por isso mesmo a autonomia, né? Que não gera dependência. Deixamos de ser dependentes dessa coisa toda, né, de que estamos falando hoje. Essa ausência do aplauso, né? Ninguém me elogiou, poxa vida, ninguém falou nada, estou rejeitado, né? Fui lançado para o escanteio. Não necessariamente. É que o ego ele quer destaque. Isso é do ego. O ego ainda não educado, ele só quer destaque, custe o que custar. Aí Joana de Ângeles diz que há terrível ânsia para ser-se amado. Quem não quer, né? Tanto homens quanto mulheres querem porque querem ser amados.
E aí ela continua. Não para conquistar o amor e amar, porém para ser objeto de prazer, mascarado de afetividade. Objeto de prazer mascarado de afetividade. Dá o que pensar, não é? Dessa forma, no entanto, a pessoa se desama. Faz o contrário, né? Não se torna amável nem amada realmente. Porque é uma atitude egoísta. Eu quero encontrar o amor da minha vida. Beleza, né? Se nós estivéssemos focados em amar alguém, nos doar, nos dedicar, tudo bem, mas não é isso, né? A gente ou está à espera do príncipe encantado ou da princesa encantada, que venha nos preencher o nosso vazio. E quando isso acontece, finalmente, são dois solitários vivendo em comum. Cada um, de sua parte, aguardando que o outro lhe preencha. E aí ficam os dois aguardando o preenchimento dos seus vazios. E aí as relações tendem ao fracasso. Continuando, aí ela diz assim, dessa forma, no entanto, a pessoa... Não, isso eu já li. Vamos continuar. E aí ela diz, campeia assim o medo da solidão, numa demonstração caótica de instabilidade emocional do homem, que parece haver perdido o rumo, o equilíbrio. Que parece, né? Ela foi bem gentil com a gente, né? Dizendo que só parece haver perdido o rumo e o equilíbrio. Bem, vamos seguir para o próximo slide. Eu não quero adentrar aí no tempo do nosso companheiro, amigo Eurípides. Então, gente, falando agora sobre solitude. Mas espera aí, solitude e solidão não são a mesma coisa? Não. Vamos ver por quê. O silêncio, o isolamento espontâneo são muito saudáveis para o indivíduo, podendo permitir-lhe reflexão, estudo, autoaprimoramento, revisão de conceitos perante a vida. Peraí, deixa eu tirar esse negocinho aqui. Perante a vida e também o encontro da paz interior, né? Então, vejam, alguns de nós, quando precisamos, por alguma razão, seja ela qual for, passar por um período sozinho. Vamos buscar um exemplo. Uma viagem. Você é obrigado a fazer uma viagem, seja a trabalho ou por uma outra razão qualquer, e aí você fica longe de todo mundo, dos seus entes queridos, por uma semana. Pode ser agradável ou não. Quando é que vai ser agradável? Exatamente com essa ideia que a Joana de Ângeles nos coloca aqui. Quando a gente encontra nessa oportunidade da solitude, o autoaprimoramento, o estudo, a reflexão, é o autoencontro, é um mergulho para dentro de si mesmo, experimentar-se sem a vigilância daqueles que estão sempre à nossa volta. Uma experiência pessoal, né? Pode ser positiva? Pode, quando nós estamos bastante conscientes disso. Se não, quando nós não sabemos sequer conviver conosco mesmo, a nossa relação intrapessoal não é boa, ou seja, eu não me conheço, eu não me suporto, eu me desamo, como ela disse ali, não sei me amar, não aprendi ainda o autoamor, então vai ser difícil para mim ficar sozinho, eu estarei sempre buscando motivos externos para me estimular, para me manter aparentemente bem, aparentemente feliz, aparentemente triunfante. Ou eu vou procurar eventos, festas, passeios. Eu nunca estarei comigo mesmo na solitude. Solitude não é quietude? Estar em paz, quieto, refletindo, meditando, pensando? Seria, é isso. É o que ela quer dizer.
E aí ela diz que o sucesso decantado como forma de felicidade é talvez um dos maiores responsáveis pela solidão profunda. O sucesso decantado como forma de felicidade. É sinônimo de triunfo, a gente está falando da mesma coisa com outro termo. Né? Da forma que a sociedade conceitua triunfo, sucesso, nós seremos sempre frustrados, seremos sempre fracassados, porque a maioria não atinge aquele sucesso. A maioria não vai alcançar aquele sucesso. Vai sempre invejar, mas nunca alcançar. Então, a gente fica assim, nessa situação. Os campeões de bilheteria nos shows, nas rádios, televisões e cinemas, os astros invejados, os reis dos esportes, dos negócios, cercam-se de fanáticos e apaixonados, sem que se vejam livres da solidão. Quer dizer, mesmo esses que alcançaram esse triunfo tão decantado, a maioria não está realizado, não encontrou a autorrealização. Continuam solitários. E aí ela justifica, ela diz o seguinte: suicídios espetaculares, quedas escabrosas nos porões dos vícios e dos tóxicos comprovam que eles são tristes e solitários. Eles sabem que o amor com que os cercam traz apenas apelos de promoção social, promoção pessoal dos mesmos fanáticos, que os envolvem e receiam os novos competidores que lhes ameaçam os tronos, impondo-lhes terríveis ansiedades e inseguranças, que procuram esconder no álcool, nos estimulantes e nos derivativos que os mantêm sorridentes quando gostariam mesmo era de chorar. Quão inatingidos, quanto se sentem fracos e humanos. Vê? Aí está. Ela sabe muito bem o que diz, né, a benfeitora. Neurose. Agora ela pula para neurose. E aí a gente lembra que neurose é assim um quadro clínico atípico, definido por sentimentos e emoções negativas. Medo, né? Ter medo, não se sentir à vontade em determinado meio ou atividade ou num grupo de pessoas. Há diversos tipos de neurose que afetam, né? Quase todos nós, quase todos temos algum tipo de neurose. Então, indivíduos neuróticos possuem grandes apreensões sobre tudo à sua volta. Além disso, não são emocionalmente vulneráveis e não reagem bem às mudanças ou às críticas. Então, ela fala sobre neurose, aí, como vocês estão vendo, a neurose da solidão é doença contemporânea, que ameaça o homem distraído pela conquista dos valores de pequena monta, porque transitórios. Esses valores pelos quais nos interessamos, eles são transitórios. São, como já falamos muitas vezes em diversos encontros nossos, são conquistas horizontais que ficam na dimensão física. Ao partirmos para a dimensão espiritual, todas essas conquistas deixam de ser nossas. Elas ficam aí. Aquelas que são realmente nossas são aquelas dos ideais, das ideias enobrecedoras, né? Ou seja, o idealista leva o que ele conquistou, né? Através da busca da realização dos seus ideais, e o restante fica. Falemos agora sobre o receio. Aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar. Vejam, atenção aqui. A pessoa tem medo de encontrar-se, evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido e abandonado.
Lembra da hiena do desenho animado, da Hanna-Barbera? Ó céus, ó vida, só reclama, né? É uma vítima. E, enfim, a velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades, é melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa, não é o ditado? A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades constitui uma forma desonesta de estimar, ocultando o utilitarismo subreptício. Quando o prazer da afeição em si mesma deve ser a meta a alcançar-se no interrelacionamento, no meu relacionamento com o outro, com vista à satisfação de amar. Então, aí, o solidário jamais estará solitário. É isso? Euripides, vou dar uma acelerada aqui, estamos caminhando para o último, e aí está. O homem solidário jamais se encontra solitário. E por esta razão que a benfeitora acaba de nos dizer, né? Melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa, ela interpreta de uma forma mais elegante, né? A velha conceituação de que todo aquele que tem amigos não passa necessidades, constitui uma forma desonesta de estimar. É utilitarismo, eu quero ter amigos, muitos amigos, para eu não ficar na mão, em vários aspectos. Não, é melhor que a gente sinta que temos muitos amigos, porque a gente saiba amá-los, porque a gente realmente os estima, queremos o seu bem e fazemos por onde que esse bem o alcance, né? Então, Jesus, o psicoterapeuta excelente, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amor a Deus como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se e a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e com o que tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber resposta equivalente. Ou seja, amar sem esperar retribuição. E aí é quando ela fecha com essa frase: o homem solidário jamais se encontra solitário. O egoísta, em contrapartida, nunca está solícito, ou seja, disposto a servir, né? Nunca está solícito. Por isto, sempre atormentado. E aqui eu encerro a minha fala, abrindo espaço para que vocês possam comentar, perguntar, corrigir, o que for. Ô, Lelis, vou Oi. fazer uma pergunta, pode parecer bem tola nessa altura do campeonato, mas, assim, esse autoconhecer que a gente teme tanto, né? Porque não sabe o que vai encontrar. Por exemplo, eu já errei muito, tanto na minha mocidade como na minha maturidade. E eu reconheço esses erros, né? E sei por que eu pratiquei, e hoje em dia eu não faria mais as mesmas coisas, por tantas coisas assim que a gente estuda, vai vivendo e tudo mais. Então, por que a gente tem tanto medo de fazer esse autoconhecimento? Não é isso o autoconhecimento? Não é ver o que você errou e estudar o que você errou, por que você fez aquilo e por que você não faria isso? Sim, Você mas entendeu? entendi. Sua pergunta é muito boa. A questão é que esse medo ele é inconsciente. Não é só pelo que a gente pensa, pelo que está na área da consciência, muito mais pelo que está na área do inconsciente. Daí a necessidade da psicoterapia, né? Pode ser, principalmente, né, a psicoterapia espírita, o estudo das obras, o estudo profundo,
nas obras, né, de autodescobrimento, começando por Kardec, e depois as obras complementares, especialmente a série psicológica Joana de Ângeles, que nos traz um verdadeiro tesouro. Então, aí, aos poucos, Raimundo, a gente vai encontrando fatores impeditivos para esse autoencontro, coisas que a gente nem imaginava. Ora, mas isso eu não sabia. E aí, muitas vezes, você vai expressar essa frase, né? Porque coisas que estão lá no inconsciente pessoal, e muito mais conteúdos de vidas passadas, que muitos deles, a maior parte, você não vai lembrar mesmo. E aí o que se faz? É aprender a conviver e estarmos conscientes de que somos seres imperfeitos, porém perfectíveis, a caminho da perfeição relativa. E isso já é uma ideia libertadora, que vai diluir esses medos. Compreendeu, Raimundo? Ok, compreendi. Okay. E também, às vezes, vem como lampejos, né, Lelis? Às vezes você está assim, à toa na vida, estão observando alguma coisa, e vem aquele lampejo, assim, aquele brilho na sua mente, aí você pensa, nossa, aconteceu isso, não sei o quê. Isso já aconteceu muito comigo, sabe? Aí eu paro para pensar, aí vem assim, né? São raros esses momentos, mas acontece. Obrigada. Quando isso acontecer, escreva, anote. Não perca, senão vira fumaça. Ok. Vamos lá, Carmen. É que eu estava pensando também, por exemplo, nessa questão que a Raimundinha colocou. Também a gente carrega muito em nós a força do hábito, né, Lelis? E a gente desvencilhar do hábito dos nossos comportamentos, das cobranças que nós realizamos, e isso é uma tensão muito grande, porque é como se a gente ficasse sempre, às vezes, num estado de alerta, né? E muitas vezes a gente se torna muito duro com a gente mesmo, porque a gente está ali num hábito de ter aquele comportamento e aí a gente se volta, né, por insegurança contra nós mesmos. E a solidão, por exemplo, ter essa tensão de, nesses momentos, a solidão não se tornar um refúgio de dor, de sofrimento, de se menosprezar, porque a gente está realizando pequenos progressos, mas que são grandes. São progressos grandes demais, se a gente for olhar. E a gente é tão duro com a gente que é um pequeno passo que a gente dá, a gente pensa que não é nada. E muitas vezes ele é um salto gigante. Sim, verdade. E aí, para reforçar o que vocês estão dizendo, o Wilson falou aqui empedernidos, né? Ou seja, inflexíveis. Aquela pessoa renitente, né? Que não se deixa dobrar. Eu sou assim mesmo, é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, e serei sempre assim, não se curva, né? Então, é preciso flexibilidade, o querer, a vontade canalizada para a evolução consciente, melhor ainda, né? Certo, Carmen? Certinho. E vamos avançando, né? Vamos avançando juntos. Eu acho assim, que a gente, com conhecimento espírita, a gente não está só, a gente está super amparado, então vamos junto, vencendo e confiando mais na gente mesmo, né? Autonomia, é isso. Mariane? Lelis, você... tem muita coisa passando na minha cabeça, mas eu vou priorizar uma. Na sua fala em relação à questão da rejeição, principalmente quando o jovem, naquela fase, e isso acontece com todo mundo em qualquer fase, mas no jovem é muito marcante, ele, para se enquadrar em determinados comportamentos, né, ele perde o senso de responsabilidade moral. O Rubem Alves tem um texto belíssimo que se chama Carta a um Adolescente, que é um texto muito impactante, e tem a frase: no grupo a gente perde o senso da responsabilidade moral. E eu sempre eu convivi com adolescente a minha maior parcela de tempo. E eu vejo o quanto que, às vezes, a família e a gente, enquanto escola, né, a gente negligencia isso,
eles vão criando padrões de comportamento para ser aceito e eles vão se embrutecendo. E é algo que a gente precisa... Aí eu pego uma fala da Carmen, né? Seria muito bom que a gente criasse alguma equipe de trabalho para que a gente fosse desanuviando, porque às vezes a escola está tão assoberbada, com tantas tarefas no domínio do saber, a família está tão exasperada na crise de sobrevivência, que aí ninguém se dá conta disso. E aí a gente vê determinados jovens num processo de adoecimento mental mesmo, saúde mental, e que vão culminar nos dilemas que a gente vê, né? Então, é nesse sentido mesmo, não é nem uma pergunta, é para a gente estar atento, porque esse adolescente provavelmente vai ser um adulto, vai ser um pai com um forte traço de desequilíbrio, né? Sim, sim. Aí, esses desequilíbrios são as neuroses várias que começam a surgir ainda na infância, né? Então, lá no início da fala da benfeitora, ela falou de espectro cruel. São esses espectros que nos acompanham durante grande parte da existência, se não toda a existência, né? Que nos causam conflitos íntimos terríveis. E aí, o medo da solidão, a gente tem medo de se encontrar sós conosco mesmo, porque estaremos encontrando com algo desconhecido, de fato. Olha que paradoxo. O medo do autoencontro, porque a gente vai perceber que tem muito o que fazer, muito trabalho para a autotransformação. E o adolescente, voltando ao que você disse, ele precisaria ter sido orientado desde o início. Daí a importância da evangelização infantil, da mocidade, ou em casa, principalmente. Principalmente. A orientação doméstica, a educação moral em casa. E não é pelo que os pais dizem, é pelo que os pais são no dia a dia. Eu tive essa experiência. Meus filhos me assustaram quando eles começaram a ser eu, a replicar os meus erros. E aí eu chego para eles, não, meu filho, pelo amor de Deus, eu agi dessa forma e eu vi que o resultado não pode ser positivo. Não faz isso, não. E o que eu disse, né? Depois eu aprendi com Joana de Ângeles que é muito mais o que eu faço, o que eu sou, que vai pesar na educação dos meus filhos, e não o que eu digo. Não é isso? Então, o adolescente, ele geralmente está replicando, e está cheio de conflitos, pela ausência da orientação. Ser ouvido, ser compreendido. Né? É isso. Agora, então, nós vamos passar a palavra para o Eurípides desenvolver a segunda parte. Obrigado pelas contribuições. Muito obrigado, Lelis. Boa noite a todos, então. Aqueles que nós nos cumprimentamos no início. Estamos chegando aqui hoje ao nosso penúltimo encontro. O encontro final será no próximo sábado, não é mesmo? Então, gente, vou falar para vocês agora na segunda parte sobre a vida social. A vida social é um termo utilizado para designar diferentes formas de associação estabelecidas entre indivíduos dentro da sociedade. Basicamente, se refere ao quê? Ao comportamento do indivíduo com a sociedade e se expressa por meio dos mais variados tipos de relacionamentos. Então, a ideia de vida social está presente desde a antiguidade, uma vez que são identificados desde a polis grega, né, referências à defesa da unidade na vida social e autonomia na vida política. Porém, o termo vida social é utilizado das mais diferentes maneiras, servindo para descrever desde a vida social, por exemplo, dos cupins, até a vida social na internet. Em geral, as ciências sociais concentram atenção e preocupação com o estudo da vida social dos indivíduos e suas interações. Deus, portanto, fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades
necessárias à vida de relação. Vamos compartilhar com vocês alguns slides que vão nos subsidiar na nossa fala. Bem, tá? Então, primeiro slide, né, que é o subtítulo do nosso encontro de hoje, a segunda parte, vida social. E Joana de Ângeles nos fala no capítulo 11 do livro Desperte e Seja Feliz, o seguinte: ninguém se deve afastar do convívio com o seu próximo. Ele é a oportunidade para se testar a tolerância e o amor, a gentileza e a fraternidade. A família universal reúne todos os seres em um só grupo, que se inicia no clã doméstico. Nele se desenvolve a vida social, facultando o crescimento intelectual e moral, que leva à conquista da sabedoria. O homem, gente, é um animal político, já nos dizia Aristóteles, né? O homem é um animal social. Então, Aristóteles já o disse com bastante acerto, querendo com isso asseverar que o ser humano foi criado para viver com seus semelhantes. Homem nenhum possui faculdades completas. Estamos em evolução. Mediante a união social, é que as pessoas, umas às outras, se completam para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros. Nós fomos feitos para viver em sociedade e não insulados, conforme nos fala o Livro dos Espíritos. E na conquista do processo de individuação, de autorrealização, temos que ter isso em mente. Não somente com o olhar interior a conseguiremos, mas através do contato com o outro. A lei de sociedade é uma das leis naturais, uma vez que a vida social está na natureza do homem. Para tanto, Deus lhe dotou da palavra e de todas as faculdades necessárias à vida de relação. Desse modo, não podemos esquecer também da vivência cristã, que se caracteriza pelo clima de convivência social, em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo dificuldades e consertando problemas. Nos fala Joana de Ângeles, lá no livro As Leis Morais da Vida. O homem nasceu para conviver com a natureza e todos os seres que nela vivem, impregnado pelo psiquismo divino, tende a participar de todos os movimentos sociais, optando, é claro, pela edificação de um grupo saudável e harmônico, no qual desenvolve os valores e recursos que lhe jazem latentes. Portanto, prezados irmãos e irmãs, sintamos estimulados a abrirmos-nos à vida, pois o psiquismo divino nos envolve e nascemos para conviver com a natureza e com todos os seres vivos instados a participar dos movimentos sociais e trabalhar pela construção de uma sociedade saudável, harmônica, evidenciando o quê? O lado positivo da sombra que ainda existe em nós, sem olvidar o contributo incomensurável do Mestre Jesus, que veio para nos consolar e estimular o trabalho da construção do reino de Deus dentro de nós mesmos. A sociabilidade, gente, é instintiva e obedece a um imperativo da lei de progresso, que rege a humanidade, a que o homem não se pode esquivar sem prejudicar-se, pois é por meio do relacionamento com os outros semelhantes que nós desenvolveremos as nossas potencialidades. Todos nós necessitamos da vida em sociedade, da troca de experiências, que nos proporciona o quê? Que nos proporciona os avanços, tanto morais quanto intelectuais. Devemos aprender a aprimorar nossas ações, sendo bons, caridosos, também com aqueles que não nos são tão próximos. Afastando-nos da convivência,
nunca saberemos se estamos conseguindo cumprir o que pretendíamos efetuar na presente oportunidade reencarnatória. Na verdade, impossibilitaremos o resgate com aqueles que somos devedores, transformaremos nossas vidas em traços retos, onde não há voltas, pois não há conflito, gente, a serem resolvidos nesse caso. Agindo assim, estaremos adiando o quê? Adiando nossas ações para outro momento. Estaremos desperdiçando nossas vidas atuais. A vida social faz parte da lei natural, uma vez que Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não nos deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E Joana irá nos dizer no livro ainda, desperte e seja feliz. Para que alcances as cumeadas do progresso, dependes do teu irmão na marcha evolutiva. Ajuda-o se ele está em situação penosa. Pede-lhe auxílio se te encontras em carência. Nunca te esqueças que todos somos irmãos e Deus é o Pai único. Para colocar em prática essa assertiva da Joana, para agir conforme ela nos insta, Mister se faz o contato com nossa sombra, para combater o orgulho e o egoísmo, chaga da humanidade, obstáculos à nossa caminhada. Nesse ponto, gostaria de fazer uma pergunta. A vida em sociedade favorece mesmo o progresso do homem? É claro que a resposta é sim, né? Nosso progresso, gente, é inexorável, ou seja, inevitável. Queiramos ou não, estamos em processo evolutivo, de evolução. Ou seja, é igual à individuação de Jung. Queremos ou não, estamos em processo de individuação, de autorrealização. O homem tem, portanto, gente, que progredir, mas insulado não lhe é isso possível. Por quê? Por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, nos diz Kardec, a questão 768, ele se embrutece e se estiola. Para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, precisamos todos, uns dos outros, pois não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social, na permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte do nosso espírito seria o embrutecimento e a estagnação. Assim, respeitemos e participemos da vida social, edificante, nunca nos isolando. E Joana ainda nos fala nesse mesmo capítulo. Entre as conquistas preciosas de evolução do ser, destacam-se a vida social, o relacionamento com as demais criaturas, que o capacitam ao desenvolvimento das aptidões que lhe estão adormecidas. Quantas aptidões adormecidas trazemos? Mais uma vez, a mentora, gente, enfatiza a vida social, o relacionamento interpessoal, como meio para nossa capacitação ao desenvolvimento das nossas aptidões que estão adormecidas no imo de cada um, no âmago de cada um, no nosso íntimo. A vida social é uma necessidade, porque todos devemos concorrer para o progresso da humanidade, auxiliando-se ou auxiliando-nos mutuamente. O isolamento absoluto do homem contraria a sua natureza, pois o seu instinto o faz buscar a sociedade, pois todos devemos concorrer para o progresso, auxiliando-nos mutuamente. A pessoa solitária não floresce, é como uma planta perdida no campo, se não houver a oportunidade de fazer a polinização, ou seja, a fecundação, ele o quê? Viverá, crescerá,
e morrerá sem deixar nada, nem exemplos, nem amizades, nem a conciliação. E Joana irá nos dizer ainda no livro Desperte e Seja Feliz. Enquanto o indivíduo se insula ou evita o convívio com as demais pessoas, permanece sob o assodar, né, o acelerar das paixões primevas, nas quais predomina o egoísmo, responsável por inúmeros distúrbios do comportamento psicológico. De maneira geral, o homem pode se isolar com a finalidade de evitar o contato nocivo do mundo, mas não deve. Sabemos que a Terra é um planeta de expiações e provas. Por isso mesmo, os espíritos que aqui habitam ainda trazem as paixões atávicas, né, de vidas passadas, o egoísmo execrável, responsáveis pelos conflitos do comportamento psicológico, pelo ego adoecido do agora. Desse modo, somente através do contato social, no convívio com o outro, começando-se pelo próximo mais próximo, é que teremos a oportunidade de fazer frente às emoções em desequilíbrio. Sabemos que, ao longo de nossa vida, encontramos com pessoas que outrora prejudicamos, e o contato, convívio, é que nos fará crescer. Enquanto estamos lado a lado, porque se uma das partes desencarna e guarda rancor, pode desencadear um processo de difícil solução, um processo obsessivo. Se estivermos reclusos, pouco aproveitaremos de nossa reencarnação. Isolar-se a pretexto de crescer espiritualmente não passa, pois, de uma experiência em que o egoísmo predomina, porque afasta o indivíduo da luta que forja heróis e constrói os santos da abnegação e da caridade, nos fala Joana de Ângeles. Segundo o Espiritismo, gente, tal procedimento só merece reprovação, visto que não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem deliberadamente se condena a não ser útil a ninguém. Todavia, perguntaríamos, que pensar dos que se afastam, né, do bulício, da agitação das cidades, para se dedicarem ao socorro dos desventurados desditosos? É uma pergunta interessante, né? Os que se afastam, gente, do barulho da cidade, buscando no retiro a tranquilidade reclamada por certas ocupações, como os que se recolhem a determinadas instituições fechadas para se dedicarem amorosamente ao socorro dos desgraçados, prestam, obviamente, excelentes serviços à sociedade e adquirem duplo mérito, porque têm a seu favor, além da renúncia às satisfações mundanas, a prática das leis do trabalho e da caridade. Lembramos agora do Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, que fez voto de pobreza, se dedicou a viver, a espalhar palavras do Cristo, a pregar, a ir de encontro aos necessitados, com muito amor ao próximo. Né? Ele andava descalço para não machucar as irmãs pedras. E mais adiante, a mentora nos fala, no relacionamento social, o imperativo de crescimento espiritual faz-se inevitável por propiciar o esforço de libertação pessoal, junto à necessidade de desenvolver a tolerância, a compreensão e a bondade, colocadas à prova no intercâmbio das ideias e na convivência interpessoal. A sociedade competitiva dispõe de pouco tempo para a cordialidade desinteressada, para se deter em labores a benefício de outrem. E aí, gente, a gente vê, vamos dizer assim, o atropelamento, né, nas últimas décadas, pela busca, pela oportunidade, pelo triunfo que faz com que as pessoas acabem sendo deixadas de lado em prol desses objetivos. Hoje, é preciso ser rápido, planejar a curto prazo,
o que torna tudo inseguro e passivo de mudanças. Então, apesar do líquido cenário da vida moderna, né, conforme nos fala Zygmunt Bauman nos seus livros, os relacionamentos talvez sejam os representantes mais comuns, agudos, perturbadores e profundamente sentidos da ambivalência do momento, né, dessa simultaneidade de dois sentimentos ou pontos de vista opostos. Sentir amor e ódio, por exemplo, é ambivalência, o que torna difícil, mas não impossível, desenvolver a tolerância, a compreensão e a bondade, que nos levará ao crescimento espiritual, ao amadurecimento psicológico. A solidão propicia a visão desfocada da realidade ao tempo que embrutece, alienando o homem que perde o contato com os valores sociais nos quais se expressam as leis do progresso. Essa é uma consequência da solidão, do isolamento provocados. A convivência social, pelo contrário, trabalha os sentimentos humanos, estimulando as aptidões para a arte, a cultura, a ação tecnológica, a ciência e a própria religião. O homem solitário, que se diz em solidão, é claro, com exceção àqueles casos de uma patologia, é alguém, segundo Joana, que tem receio de se encontrar, que oculta a sua identidade numa aparência de infeliz, de incompreendido, de abandonado, já falado hoje pelo Lelis. A fé no futuro, caros irmãos e queridas irmãs, a luta por conseguir a paz íntima, esses são os recursos mais valiosos para se vencer a solidão, para se evitar essas consequências dela. E Joana irá nos dizer, à medida que o ser se autodescobre, mais percebe a necessidade dos relacionamentos sociais, seja para buscar e intercambiar experiências, seja para contribuir em favor do desenvolvimento do grupo no qual se encontra. Essa afirmativa da Joana tem sido percebida por nós no relacionamento com as pessoas de nosso convívio. Mesmo entre os animais, o instinto gregário funciona, levando-os ao grupo social graças a essa união. Os mais fortes defendem, protegem os mais fracos, perpetuando as espécies. Temos visto muitos programas por aí, na televisão, onde nos mostra essa situação. Devemos, pois, caros irmãos, buscar os ideais de engrandecimento humano, de poder contribuir com aquela hora vazia em favor dos enfermos, das pessoas que passam por outras dificuldades, das crianças abandonadas, dos animais. A vida, gente, vai adquirindo cor e utilidade, se enriquecendo de um companheirismo digno. Assim, para o autodescobrimento, para a aquisição da individuação, não basta tão somente o contato comigo mesmo, mas também o relacionamento social, o contato com as pessoas, as relações interpessoais. Contudo, para esse desiderato, mistério se faz o entendimento de que somos todos irmãos, a caminho da plenitude, que somos filhos de um único Pai, que precisamos um do outro, que não devemos ficar isolados, que temos de ir ao encontro das necessidades do outro e de fazer conhecidas as nossas também. E Joana irá nos dizer, a união no conjunto social se converte em campo especial de educação, em razão da força que o mesmo exerce sobre o indivíduo, passando a criar-lhe hábitos, comportamentos e atitudes. A vida social nos outorga colocar em prática o processo ensino-aprendizagem, aqui na crosta terrestre, em qualquer lugar de grande relevância para a educação do espírito. O espírito de André Luiz, no livro Conduta Espírita, lá no capítulo 42,
nos diz a seguinte frase, que nos leva à meditação profunda. Ele diz lá que a educação da alma é a alma da educação. Então, o espírito André Luiz, ao explicar o papel educativo da doutrina espírita, alerta-nos que o espiritismo expressa, antes de tudo, obra de educação, integrando a alma humana nos padrões do Divino Mestre. Complementa André Luiz lá nesse capítulo 42. E isso, gente, auxilia-nos a combater o ego adoecido, o nosso ego adoecido. Desse modo, a vida social nos possibilita criar hábitos, comportamentos e atitudes que nos leva a patamares mais altos na caminhada evolutiva. Em Um Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação kardeciana, na questão 917, Kardec pergunta às entidades que editaram o livro: qual o meio de destruir o egoísmo? Qual o meio de destruir o egoísmo? E o espírito de Fénelon, né? François de Fénelon, ele foi um teólogo católico, poeta também, escritor francês, cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam sempre no status quo da igreja, né? E do Estado daquela época. Então, responde o seguinte, dizendo Fénelon: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Por quê? Porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. Então, o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral de cada um de nós for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo, gente, nos faculta do nosso estado futuro, ou seja, o estado real e não desfigurado por ficções alegóricas. Então, a perspectiva educativa da doutrina espírita se torna evidente na medida em que se identifica o permanente convite ao autoaprimoramento, fornecendo à humanidade, por meio de suas obras básicas e subsidiárias, ricos elementos de reflexão e análise, que não se reduzem à transmissão de conhecimentos, mas a um efetivo convite à transformação moral e social, conforme a série psicológica da mentora Joana de Ângeles. Continuando. Quando mais elevado, o ser se utiliza do meio social para nele imprimir as conquistas que o caracterizam, impulsionando os seus membros ao progresso e à planificação. E isso é notório na história da humanidade. Quantos exemplos, né, no seio da filosofia, da ciência, da sociologia, da religião. Nessa fase, pode afastar-se da sociedade tradicional para amparar e atender necessidades, atender a aflições e desequilíbrios naqueles nos quais a dor se aloja, sendo rejeitados ou isolados por medidas providenciais que objetivam defender os sadios. Entre esses, inclui-se quem? Os doentes das enfermidades degenerativas, físicas e mentais, os presidiários, os que se demoram nos patamares do primitivismo cultural e moral. Então, são verdadeiros missionários do amor e da caridade, né? Que transferem-se da sociedade acomodada, da civilização, para serem educadores, companheiros da sua solidão, médicos, enfermeiros e benfeitores que se constituem instrumentos do bem, contribuindo para a felicidade de quantos tombaram, né, na desdita ou se encontram nas experiências iniciais do progresso humano. Ali, organizam a sua vida social, tornando-se plenos, edificadores da verdadeira fraternidade, que é o primeiro passo para a vivência em uma sociedade justa, portanto, feliz. Quanta ajuda para aqueles que se sentem sozinhos e que fogem de si mesmos. Não é mesmo? E Joana irá nos dizer ainda nesse capítulo 11.
Conforme a circunstância e a ocasião, Jesus manteve o relacionamento social com aqueles que se lhe acercaram ou a quem buscava, desvelando a grandiosa missão do ser inteligente na Terra, estimulando, incentivando ao estado de pureza, de elevação e demonstrando a brevidade do corpo físico, a transitoriedade do mundo orgânico diante da vida espiritual, perene, de onde se vem e para a qual se retorna. Em toda a estada de Jesus entre nós, gente, há mais de 2000 anos, o relacionamento social foi preponderante para o repasse da Boa Nova. E principalmente para que Jesus, o maior psicoterapeuta que se tem notícias, nos estimulasse ao autodescobrimento, à renovação interior, à prática das boas obras, ao amor pelo Pai, por si mesmo e pelo próximo. Com Jesus, entendemos a impermanência de tudo que nos rodeia, sua transitoriedade na crosta terrestre, bem como a importância da vida espiritual, de onde viemos e para onde retornaremos. A vida social, portanto, está íncita no processo de evolução das criaturas, encarnadas ou não, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. Somos um animal político, né? Já asseverava Aristóteles, conforme eu falei no início. Precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Já nos fala Allan Kardec, lá na questão 768 de O Livro dos Espíritos. Para a aquisição da autorrealização, precisamos um do outro. O relacionamento humano equilibrado nos põe regras de convivência social que devem necessariamente estimular a aquisições de valores morais, tendo em vista que o mundo, gente, por mais áspero, representará para cada um de nós, espíritos eternos, a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bendiremos um dia. Os companheiros de jornada que habitam o planeta conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis, heróis de nós mesmos, heróis perante a vida. Finalizando a nossa fala, gostaria de lembrar com vocês duas questões do Livro dos Espíritos. A primeira, Allan Kardec, na questão 495, pergunta aos espíritos: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? Onde quer que estejais, responderam eles, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. E na questão 936, Allan Kardec pergunta: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem e se refletem nos espíritos que as causam? E eles respondem: com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Ou seja, caros irmãos e queridas irmãs, por uma perspectiva espiritual, a verdadeira solidão não existe. Não é mesmo? Então, esses são os ensinamentos trazidos pela mentora Joana de Ângeles no livro Desperta e Seja Feliz. Aqui, então, nós encerramos a segunda parte de nosso estudo de hoje, passando a palavra a vocês para que façam seus adendos, seus comentários e mesmo alguma questão. Estão com a palavra. Eurípides,
uma das coisas que eu fui percebendo ao longo da fala de hoje, e já há algum tempo, é que muitas vezes nesse processo de esvaziamento íntimo que a gente tem, a gente ou se isola, né, do convívio, para não ter o enfrentamento, porque a gente também se percebe muito pelo retorno que o outro dá para a gente. Então, às vezes, a gente prefere se isolar para não ter que se defrontar. Ou então a gente começa a ter uma vida social intensa, e aí eu estou falando da vida social, do evento social mesmo, né? Da convivência, principalmente aquela mais aparente, para tentar encontrar ou preencher esse vazio existencial. E você falou uma coisa da benfeitora, né, uma frase que eu resumi, que é com o outro, quer dizer, com a convivência com o outro, é que eu desenvolvo as minhas potencialidades. Então, às vezes, a gente não entende que a gente tem que conviver, sim, mas essa convivência, ela não pode preencher a convivência que eu tenho que ter comigo mesma, né? Então, eu tenho que fazer essa viagem interna, eu tenho que descobrir o que eu consigo enxergar de mim, eu tenho que ter coragem para esse enfrentamento e essa vontade de querer melhorar, né? Me apropriando de quem eu sou, para depois estar trazendo para a gente de volta uma melhoria considerável da qualidade que a gente estabelece com o outro. E aí eu vejo que aí é onde eu desenvolvo a minha potencialidade. É quando eu já estou mais ou menos apaziguada comigo mesmo. Eu não sei se é esse o termo, é algo que passou na minha cabeça agora. Porque enquanto eu estou num enfrentamento medonho comigo, aquele que eu só me coloco para baixo, eu só me fragilizo, eu acabo não tendo condição nem de olhar o outro e aprender com o outro. É isso mesmo, Mariane. Você resumiu bem, né? Esse processo nosso de autorrealização, ele se dá de duas formas, né? Através do mergulho interior, também no contato social. Como nós repassamos, nós aprendemos e ensinamos nessa troca de experiências, de aprendizado, é que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir, né? E isso é de suma importância no nosso processo, na nossa caminhada evolutiva em direção à perfeição relativa que nos espera. Mais alguém? Bem, parece que mais ninguém quer falar. Então, eu devolvo a palavra para o Lelis, para que ele possa fazer as considerações finais e a prece de encerramento. Lembrando de antemão a todos vocês que temos ainda mais um encontro, hein, no próximo sábado. Eurípides, obrigado. É muita emoção, né? Bastante emoção. Os ensinamentos da benfeitora são de uma profundidade incrível. Tão profundos que torna-se necessário ou necessária a solitude de que falamos há pouco. Precisamos dessas reflexões, esse momento que estamos aqui juntos, ouvindo, falando, trocando ideias, eles são muito bons, nos fazem muito bem. Mas o efeito poderá não ser duradouro se a gente não voltar à leitura e à reflexão. Nós temos tanta informação, tantas ocupações no dia a dia, que as coisas passam, como foi dito na primeira parte, são substituídas rapidamente, não só naquele aspecto que foi estudado, mas também as informações positivas. Elas precisam do nosso acolhimento, nós precisamos acolhê-las, refleti-las muitas vezes, ler o capítulo inteiro, refletir e buscar a solitude. Nesses momentos de quietude, do autoencontro, formal mesmo, alguns de nós precisam colocar na porta daquele ambiente que a gente escolheu para meditação uma plaquinha: por favor, não perturbe, estou meditando, e tranca a porta. É um momento seu, o momento do autoencontro, tirado para isso. Aí começa a fixação de um novo hábito, um hábito positivo.
essa solidão é a positiva, né? Chamada de solitude, onde buscamos-nos a nós mesmos e buscamos, por consequência, a divindade, visto que somos lucigênitos, filhos de Deus, e por isso temos a natureza divina em nós. O templo vivo do coração, como diz Emmanuel, esse templo tem que ser visitado. É o autoencontro, tão decantado pela benfeitora Joana de Ângeles. Então, minha gente, ela diz, agora nesse nosso momento que precede a prece de encerramento, a benfeitora diz sobre Jesus, o maior exemplo de solidão. Ela intitulou essa prece de Solidão e Jesus. Quando as amarguras da jornada te assinalarem a alma, jungindo-te ao carro sombrio, onde a solidão se demora algemada, recorda o Mestre crucificado, em terrível abandono. Onde os amigos doutrora, as multidões saciadas e os corações socorridos, onde estão? Só no mundo e o Pai com ele, Jesus na cruz. E ela continua. À hora das tuas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho não podem ficar contigo. Seguirão adiante. A vida espera mais além. Tem paciência. Não os ames menos por isso. Eles necessitam da tua compreensão e do teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. É claro que essa prece é bem mais longa, nós fizemos aqui um fragmento. E assim, juntos, agradeçamos ao Pai querido, ao Pai amantíssimo, a Jesus, o Filho primogênito, nosso irmão, que possamos encontrar nele motivação para a solitude, sem nos esquecermos, porém, da convivência com o próximo, convivência harmônica, fraterna, solidária, e que assim seja.